Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje é dia 15 de outubro de 2023. Nós já estamos aqui na noitinha do dia 15, já nos finalmente desse dia, mas eu não poderia deixar de gravar um vídeo em homenagem hoje ao Dia do Professor, aos meus colegas, amigos de profissão, de vocação, que são também professores. Há 28 anos atrás, um pouquinho mais do que isso, eu abracei o magistério. Na verdade, o magistério me abraçou. Ser professor, como outras profissões que têm um valor fundamental na formação da sociedade, tem uma característica diferente. Porque não se pode ser professor sem ter vocação. Não se pode ser, por exemplo, também um médico sem ter vocação. São profissões que exigem da gente mais do que o cumprimento de uma carga horária e de alguns saberes e desenvolver competências. São profissões que exigem da gente um amor, uma entrega. E quando a gente acolhe este chamado, na verdade, não somos nós que escolhemos ser professor. É a profissão que nos escolhe, é o ofício que nos escolhe, é ser chamado para atuar de uma forma onde a gente se doa, se entrega. Porque é muito mais do que estar numa sala de aula com uma turma de alunos de 30, de 25, de 40, de 50 alunos. Já teve períodos na minha vida em que eu tive turma de 53 alunos. É mais do que estar com eles lá e ensinar algumas competências, alguns conteúdos. É bem mais do que isso. Porque quando se é professor e quando se abraça esse chamado, esta vocação, nós nos tornamos ponte para o conhecimento. O conhecimento que vai chegar até aquele que antes desconhecia e depois de passar por nós vai conhecer. Então, nós somos pontes para o conhecimento, daquele que não sabia para o que vai saber, para o que vai aprender. É até um pouco ilusório achar que nós somos responsáveis por ensinar. Na verdade, nós não ensinamos, nós tornamos fácil, acessível o caminho ao conhecimento. Porque o conhecimento se dá a partir de uma busca. Se o estudante não estiver buscando este conhecimento, muito dificilmente o professor conseguirá fazer com que o conhecimento chegue até ele, porque é o estudante quem determina se ele quer aprender ou não. Mas é o professor quem facilita, quem traz as ferramentas, o método, a didática, a prática, que vai facilitar com que este estudante chegue até o conhecimento que ele almeja. Só que é mais ainda do que isto. Nós, professores, entramos em contato com jovens, crianças, adolescentes. No meu caso, eu trabalho com adolescentes. Desde 95, eu escolhi estar nesta profissão. Na verdade, antes eu tinha escolhido um outro caminho. E eu digo que é por questão de destino, porque eu não estava satisfeita, não estava feliz naquela profissão e aconteceram algumas coisas que me impulsionaram a sair de lá. E na época, duas amigas minhas me chamaram para fazer o magistério. Isso foi mais ou menos no ano de 93. Me chamaram para fazer o curso do magistério. Eu já tinha feito um curso de técnico de metalurgia e então eu fui fazer o curso de magistério. E eu já trabalhava com juventude. Eu era catequista e eu era também assessora de pastoral da juventude. E eu tenho uma identificação muito grande com os jovens. Eu sempre gostei muito de trabalhar com os jovens. Então, quando eu entrei no magistério, eu logo escolhi também fazer um curso superior que me desse a oportunidade de trabalhar com os jovens, porque são aqueles com os quais eu tenho uma identificação maior. E graças a Deus, eu vou dizer a vocês, nesses 28 anos de magistério, eu atuei em algumas áreas que não eram sala de aula,
mas eu fui muito feliz nas minhas escolhas. Eu fui muito feliz na minha convivência com os meus alunos. Eu só tenho a agradecer. Eu tive momentos de muita alegria, e ainda tenho até hoje, mesmo quando os meus alunos não são mais meus alunos, que eu os encontro na rua, encontro em um supermercado, numa fila de banco, e que eles vêm me relatar da vida deles, né? De como é que eles conseguiram serem adultos bem resolvidos, adultos felizes, adultos que encontraram o seu caminho. E isto também me realiza enquanto professora. A minha felicidade em ver o sucesso dos meus alunos, tanto no campo da escola, no campo acadêmico, quanto na própria vida. Eu fico exaltada, eu fico feliz demais quando eu vejo que eles estão bem, que eles encontraram o seu caminho, o seu sucesso. Porque o professor, como eu ia dizendo, ele está muito mais dentro da vida do aluno do que simplesmente no campo acadêmico. O professor se torna uma referência para os alunos, que pode ser uma referência negativa ou positiva. Mas a partir do momento que o professor se torna uma referência positiva, esses alunos passam a ter neste professor um espelhamento de alguém que eles querem, de uma certa maneira, imitar, se comparar, seguir o caminho. Nem sempre é na profissão, muitas vezes não é, porque pouca gente deseja ser professor. Mas às vezes nas atitudes, nas posturas, porque isto nós também podemos ajudar nossos alunos a aprender. A aprender a ter posturas diante da vida mais positivas, mais honestas, escolhas mais assertivas, mais empáticos com os outros. Tudo isso passa também pela sala de aula. É muito mais do que conteúdo, é também vivência, experiência de vida, ensinamento da vida. E também momentos tristes, tanto quando a gente não consegue alcançar o objetivo que a gente tinha planejado para aquela aula, porque às vezes naquele dia os alunos estão rebeldes, estão com seus problemas aflorados, estão ali distraídos, não estão interessados na aula, e você tem muitas vezes que parar a aula para poder acudir àquela questão que eles estão trazendo ali, que é tão urgente naquele momento, que mal permite que eles se concentrem em alguma outra coisa. E o que eu percebo também ao longo dos anos é que, infelizmente, os nossos alunos estão cada dia mais sobrecarregados de questões que trazem consigo, que são urgentes, que precisam ser resolvidas. Porque é muito grande o número de alunos hoje que estão depressivos, que têm síndrome do pânico, que estão ansiosos, que trazem uma carga emocional muito pesada, apesar da pouca idade que têm. Então, nestes momentos, ser professor é pesado, ser professor é duro, porque você, às vezes, não está preparado para lidar com aquelas questões, né? Professor não é psicólogo, mas professor acolhe com amorosidade e com experiência de vida para ajudar naquelas questões que extrapolam o conteúdo, que extrapolam a disciplina. No entanto, ser professor é algo que realiza a gente. Eu falei que tem momentos felizes e momentos difíceis, mas é algo que nos realiza, é algo que nos traz uma sensação de completude, de ter feito uma escolha adequada, uma escolha correta, uma escolha que de fato preencha e dá sentido à vida da gente. Porque eu já falei muitas vezes em termos de profissão, não é tanto o que você faz, mas é se você se identifica com o que você faz. E se isso completa você enquanto ser humano, e se isso está em consonância e ressonância com a sua alma. E ser professor é uma profissão que preenche esses requisitos muito bem, gente. Porque você se sente de fato útil, você se sente de fato alguém que contribui efetivamente para a construção da sociedade. Enquanto também você cria laços com aqueles que passam a ser, então, além de estudantes, seus amigos. São pessoas que, às vezes, eu passei pela vida deles lá há muito tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar, que hoje são meus amigos, que hoje talvez eu encontre num comércio, numa farmácia, num banco,
e que eu também tenho a alegria de ser por eles acolhida e bem recebida e com amor, com carinho que eu vejo que eles me tratam devido ao tempo em que nós estivemos juntos na sala de aula. São vários vínculos que a gente cria. Um professor como eu, assim, que está já próximo da aposentadoria, graças a Deus também, né, gente? Porque também a gente merece um bom descanso e fazer outras jornadas, né? Ter outros tipos de experiência. Mas um professor que tem uma história, como eu tenho, assim, também de muitos anos, quando chega nessa idade que eu já estou, acumulou uma quantidade enorme de ex-alunos. Alunos que hoje são senhores e senhoras, alguns deles já são até avós, e eu tenho alunos que são filhos dos meus ex-alunos, então assim, já me considero tia, professora avó, e esses ex-alunos guardam um extremo carinho com a gente, guardam com a gente assim uma grande proximidade, afetividade, um reconhecimento do trabalho. Então é isto que faz com que a gente se sinta de fato gratificado e tenha a certeza de que a gente fez a escolha certa. Eu sei que muitos professores, meus amigos, professores também que eu não conheço, que são de outras cidades, que estão vendo também meu vídeo, se identificam com o que eu estou falando. Então eu quero finalizar o meu vídeo deixando o meu abraço muito carinhoso, muito amoroso para aqueles que também fizeram esta escolha de serem professores, que eu tenho certeza que sabem do que eu estou falando, de como é gratificante ter feito essa escolha. Então eu deixo aqui o meu abraço amoroso para todos vocês que são professores, que como eu fizeram esta escolha e que hoje estão celebrando também o seu dia. Que façamos desta escolha um motivo para a gente continuar, para a gente caminhar, para a gente levar esperança para as pessoas, porque acaba que professor também é um pouco disso, de esperança. Aí eu vou plagiar, né, o professor que falou para a gente que que a gente tem que ter esperança, não do verbo esperar, mas do verbo esperançar, que é o Mário Cortella, professor Mário Cortella. Estava aqui tentando lembrar o nome. Gente, ele falou exatamente isso. Esperança do verbo esperançar. Não de ficar esperando sentado, prostrado, que alguma coisa aconteça, mas de esperançar no sentido de que a gente realmente confia de que as coisas são boas, de que elas podem e vão dar certo. E é isto que eu espero que vocês também sintam e levem para os alunos, para os estudantes, que são a razão de existir de nós professores. Sem eles, nós não seríamos professores. E eu termino agradecendo aos meus alunos e ex-alunos pela oportunidade de ter convivido com cada um deles e pela oportunidade de ter aprendido com cada um deles. Um beijo para os meus amigos, colegas de profissão e um beijo para os meus alunos e ex-alunos que fizeram com que a minha jornada de professora tivesse sentido. Um abração para vocês e até o próximo vídeo.